Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez compartilhando da palavra do Senhor. E um dos motivos que eu não vou me cansar é de agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Nessa manhã de domingo, então é motivo de alegria para nós. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos estar compartilhando em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que fala a respeito do cego de Jericó. Então podemos ver o que diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos irmãos, nós podemos ver aqui que era um momento do cego, ele não via de qualidade nenhuma, mas ele tinha tomado conhecimento que Jesus fazia cura, tudo, e teve nesse momento essa passagem aonde ele se encontrava. E aí ele começou a clamar, porque ele tinha fé e tinha aquela certeza, se Jesus quisesse, curaria ele. Então vocês vejam que o texto ele é bem claro, quando depois foram para Jericó, saindo de Jericó com seus discípulos, logo uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, queridos irmãos, ele aproveitava esse momento e gritava cada vez mais. E ali aquele povo pedia para que ele calasse, aí era que a coisa ficava diferente, porque ele tinha a certeza, porque ele não via, mas ele tinha ouvido falar. E, queridos irmãos, temos a certeza que somos abençoados por ouvir falar de Jesus. E tendo a fé aí que melhora cada vez mais, porque foi exatamente com ele. Qual a visão? Interessante que o texto ainda nos fala que diz: E muito repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, queridos irmãos, mostra o texto que cada vez mais que tentavam calar, e era que ele gritava, que ele falava, que ele apelava ali com todo mundo. Ele não podia, não sabia a direção, ele podia não ver, mas ele sabia que Jesus estava ali perto, e ele também tinha a certeza que Jesus poderia curá-lo. E ele continua a gritar e aquele povo tentando calar. Mas acontece, queridos irmãos, que Jesus tem um amor por cada um de nós. Ele sempre está nos ouvindo as nossas orações, ouvindo as nossas petições, nossos pedidos, nossas dificuldades. E, queridos irmãos, interessante, você veja no versículo seguinte que diz:
E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então vocês vejam a mudança também do povo depois que Jesus dá atenção ao cego e manda chamar. Então vocês vejam que a primeira mudança chega em tem bom ânimo. Então é uma das maneiras que ele é tratado. Diz: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então vocês vejam que ali naquele momento as coisas começam a mudar para o cego. As coisas começam a reverter porque Jesus deu atenção. E, queridos irmãos, para que possamos ter a atenção de Jesus, precisamos também pedir, clamar. E foi isso que o cego não parava a momento nenhum. E precisamos, queridos irmãos, para conseguir também as coisas que temos pedido, precisamos, queridos irmãos, clamar. Eu entendo até às vezes quando as pessoas falam, vocês podem orar por mim, pede oração, aí diz que o Senhor não está ouvindo as suas orações, só que o Deus que eu sirvo, ele não é deficiente, ele escuta. Agora tem os momentos, e aquele era o momento do cego, e pode ser também o seu momento hoje. O que você está passando, a dificuldade que você passa no momento. Eu não sei, queridos irmãos, a dificuldade no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, por onde você está passando, eu não sei a dificuldade. Mas eu tenho a certeza, essa eu sei, que Jesus pode te ajudar, que Jesus pode transformar a sua vida. Qualquer tipo de problema. Se você está passando pelo momento de enfermidade, é Jesus que vai curar. Ele é médico dos médicos. Então era isso aqui que ele pedia. E vocês vejam, queridos irmãos, interessante aqui no versículo seguinte que diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então, queridos irmãos, aquela capa a gente pode ter como aquela era uma prisão para ele, que ele vivia dentro ali, mendigando, pedindo. E vocês vejam como o texto aqui, ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele não quis saber, tirou a capa, jogou e foi ali de encontro a Jesus. Qual é a capa que está te impedindo? Qual é a capa que precisa você lançar fora para ir de encontro a Jesus? Eu tenho a certeza, eu não conheço, mas você tem conhecimento. Deve ter alguma capa que está te atrapalhando a tu ter esse contato com Jesus. Aproveita este momento que Jesus está me usando como servo para te falar. Tira essa capa e vai de encontro a Jesus. E você veja, queridos irmãos, que aí diz, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Olha, veja o seguinte, vocês já pensaram, queridos irmãos, se fosse pleno século XXI, como nós estamos, alguém chegasse para você, você cego, você passando uma dificuldade e perguntar o que é que tu queres? Imagino que poderia acontecer, mas você veja que Jesus procura saber dele. A mesma coisa Jesus está falando com você, procurando saber o que é que tu precisa. Veja que Jesus pergunta, o que é que tu queres? Então Jesus tem que ouvir a você. Jesus tem que ouvir o teu clamor. E é isso que às vezes deixamos de falar com Jesus. De que maneira nós possamos falar com ele? Orando. Ora, gente. Precisamos orar mais. Temos orado muito pouco. E Jesus queria saber dele. O que é que tu queres? E naquele momento a capa dele, que ele jogou fora, e ali o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Então a necessidade dele, a capa que ele tinha era a cegueira.
aquela capa que ele tirou, aquele peso, ele foi de encontro a Jesus. Eu não sei, queridos irmãos, qual é a capa que está te atrapalhando. Se for a capa dessa pandemia, queridos irmãos, tira essa capa. Volta a servir ao Senhor. As igrejas estão muito vazias, igreja do modo geral. Será que essa é a tua capa? Volta para o caminho de Jesus. Volta a servir a teu Senhor. E veja o que Jesus responde para o cego Bartimeu. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vocês vejam, queridos irmãos, que as dificuldades são grandes. São muitas dificuldades em nossa vida, mas o poder de Jesus é tão grande que ele apenas com a palavra, ele diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos irmãos, nós temos também um milagre em nossa vida. Deus dá a Jesus, ele morre na cruz por nós, para nos dar o direito de ir e vir. Então veja o milagre que ele já faz em nossa vida. E vocês vejam aqui que o cego logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E precisamos, queridos irmãos, também seguir a Jesus. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos, queridos irmãos, tirar essa capa que tem nos atrapalhado. Essa capa que tem nos atrapalhado a servir ao Senhor. Acorda. Acorda, queridos irmãos. Vai para a igreja mais próxima da tua casa. Vai te encontrar com Jesus. Tira essa capa que está te atrapalhando a servir o Senhor. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós neste momento, nesta manhã de domingo. E essa manhã de domingo, nós da Igreja Batista estamos ali com a nossa EBD, começando de 9 horas, a abertura. De 9h30 começamos a EBD, de 10h30 terminamos. Então, queridos irmãos, é a maior escola, é a EBD. Escola Bíblica Dominical, para que você aprenda mais um pouco da palavra do Senhor, conhecer mais a Jesus. Então, queridos irmãos, estamos ali na Enseada dos Corais, setor 3, rua 6. Se você morar próximo, é um prazer para nós. Pela manhã, esse horário que eu falei, 9h30 EBD, 10h30 terminamos, voltamos às 5h30, às 17h30 e terminamos nosso culto às 7h30, 19h30. Se você mora ali na Enseada dos Corais, é um prazer ter você ali conosco. E não deixe de ir para a igreja mais próxima da sua casa, cultuar com o Senhor. Eu vou estar orando por cada um de vocês. E não esqueça, queridos irmãos, de se inscrever, tocar o sininho, para que outras pessoas possam também estar podendo ouvir esta palavra. E que possamos estar transmitindo um para o outro, como é importante o ir e pregar o Evangelho. Então oremos. Nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento te agradecer pelas bênçãos que tu tem feito em nossas vidas. Como Pai, tu tem cuidado de cada um. Ser Pai com aquelas pessoas que estão passando pelo momento de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a cura. Que seja ali no leito do hospital, que seja no leito da sua residência. Ó Pai, sabemos que tu estás presente, tu és médico dos médicos e que tu possa estar fazendo a cura. Ó Pai, cuida de cada um de nós. Eu quero, Pai, nesse momento entregar aos pastores, os líderes de igreja e que tu possa, Pai, estar cuidando de cada um conforme a tua vontade.
E também, Pai, aqueles ainda que não estão em comunhão, em igreja nenhuma ainda, que possa ser tocado, Pai. Cuida também dessas pessoas. Ó Senhor, continua nos dando esse domingo de paz e que possamos cada vez mais te servir. E queremos, Pai, te agradecer pelo milagre que tu fizeste em nossas vidas hoje, nos dando o direito de nascer e de viver, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.